Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos continuar a nossa série sobre virtualização e realizar a instalação do Ubuntu Linux Desktop no VirtualBox. Para instalarmos nossa máquina virtual, nós vamos precisar do arquivo ISO, o mesmo arquivo usado para preparar um DVD ou pendrive de instalação. Então, no site do Ubuntu, clicamos em Download, escolhemos o Ubuntu Desktop e a versão LTS, Long Term Support, que é mantida atualmente por 5 anos. Outras versões não LTS têm um ciclo de apenas 9 meses, é uma versão de teste. Caso sua máquina tenha poucos recursos, recomendo aqui em Ubuntu Flavors você optar pelo Lubuntu. A Lubuntu é uma versão, um sabor do Ubuntu para máquinas com menos recursos computacionais, tanto que é possível executar essa versão até mesmo em uma Raspberry. Agora que já temos nosso arquivo de imagem de disco, nosso arquivo ISO, podemos criar a nossa máquina virtual, nossa VM, aqui no VirtualBox. Clicando em Novo, abre essa pequena configuração rápida. Podemos digitar um nome para a nossa máquina. Vamos colocar Ubuntu. Ele já identifica a logo do Ubuntu e que é um Linux 64 bits, mas é possível ajustar esses parâmetros do sistema a ser virtualizado manualmente. Clicamos em Próximo. Ele sugere um tamanho de memória principal. Como nós vamos instalar o sistema desktop, esse tamanho de memória recomendado é mais adequado para uma máquina servidor. Se você tiver disponível aí 4 GB, é uma opção mais recomendada. Note que a barra muda do verde para um laranja para um vermelho. Em relação aos recursos do seu sistema host, da sua máquina física, procure ficar sempre dentro do limite verde para todos aqueles recursos que você for configurar. Clicamos em Próximo. Vamos criar um novo disco rígido virtual. Eu poderia usar um disco rígido já existente de outra VM, de uma máquina que eu importei, ou até mesmo gerada a partir de um sistema existente. A opção padrão: criar um novo disco rígido. Formato padrão: há vários formatos disponíveis para garantir a compatibilidade com outros softwares de virtualização, com outros hipervisores. Vamos manter a opção padrão, que é o formato do VirtualBox. E sempre a opção dinamicamente alocado. Nela, se nós escolhermos um disco de 50 GB, ele vai ocupar inicialmente 0. E conforme utilizamos, ele vai aumentando esse espaço, e se após a instalação do sistema tiver 10 GB, o espaço realmente ocupado em disco será só esse. Na opção tamanho fixo, eu já teria os 50 GB completamente utilizados. Então, para preservarmos os recursos da nossa máquina física, do nosso sistema host, sempre a opção dinamicamente alocado. E, novamente, é melhor ser um pouco mais generoso, até porque esse espaço só será ocupado se realmente instalarmos bastante coisa nessa máquina virtual. Clicamos em Criar. E agora a tela mudou para um resumo das configurações. Essas configurações são clicáveis para que a gente possa ajustar alguns parâmetros, e eu até já poderia clicar em iniciar, mas eu sempre gosto de recomendar mais algumas configurações. Clicando então em configurações, nós verificamos aqui na aba geral, na opção avançado, a possibilidade de habilitar a área de transferência compartilhada e o arrastar e soltar de arquivos entre a máquina host e a máquina guest, o nosso sistema operacional em uso, e o sistema virtualizado.
Lembre-se, uma máquina virtual é completamente isolada do seu sistema host, a não ser que você deliberadamente configure. Esse é um dos exemplos. Também é uma boa ideia escolher, colocar algumas informações em descrição quando você está com muitas máquinas virtuais. Esse é um recurso que pode ser útil. E caso fosse uma máquina virtual, por exemplo, para acessar banco ou um teste um pouco mais sério, essa ideia aqui é um primeiro contato, habilitar criptografia de disco. Nas configurações de sistema, podemos desabilitar o disquete, mas é recomendado aqui em processador aumentarmos a quantidade de CPUs disponíveis para nossa máquina virtual, respeitando o limite que o próprio VirtualBox propõe em relação ao uso do sistema físico. Habilite também a Physical Address Extension. Esse recurso permite um melhor gerenciamento de memória por parte da máquina virtual. Em monitor, como é um sistema desktop, podemos aumentar um pouco a memória de vídeo e habilitar a aceleração 3D. Caso você tenha interesse em fazer gravação da sua máquina virtual, é possível fazê-lo a partir do próprio VirtualBox sem a necessidade de um programa externo. Em armazenamento, nós vemos as configurações da memória secundária, memória óptica e o HD virtual que criamos. O espaço ocupado atualmente é de apenas 2 MB e o tamanho virtual 40 GB. Aqui no CD, nós podemos escolher, clicando sobre esse pequeno ícone de CD, a imagem ISO que nós baixamos. Então, ela já está aqui na lista. Ubuntu 20.04 é a LTS mais recente quando eu estou gravando esse vídeo. Então, nós inserimos virtualmente essa imagem de DVD no nosso drive óptico virtual para poder fazer a instalação. Depois há configurações de áudio, configurações de rede. No site do professor há bastante informação sobre as configurações de rede no VirtualBox, há uma página específica sobre isso. E essas são as configurações básicas até esse momento. Estamos prontos para iniciar nossa máquina. As alterações foram registradas, 2 processadores, 2 CPUs para a máquina virtual, o aumento da memória de vídeo, o CD que inserimos, veja que são itens clicáveis, podemos fazer alteração diretamente por essa interface, mas podemos clicar em iniciar. E agora nós vemos uma tela típica de inicialização de um computador real. E o nosso DVD, virtualmente inserido no driver, começa a ser lido para dar início à nossa instalação. Essa etapa, pressione Ctrl C para cancelar a checagem de disco, pode ser feita. Isso ajuda a diminuir um pouco o tempo de instalação num sistema físico. É um teste importante, ele faz sentido na nossa máquina virtual, ele pode ser pulado. Depois de algum tempo, temos a nossa tela com fundo de tela. E a demora é normal. Podemos escolher o idioma para instalação, tome cuidado apenas de certificar-se de escolher o idioma que você conhece, não tentar escolher um idioma que depois você não seja capaz de lidar.
E podemos experimentar o Ubuntu ou partir diretamente para a instalação. É a opção que eu vou seguir aqui, apesar do pequeno bug que a gente tem. A janela, ela está com a resolução muito pequena, a tela com a resolução muito pequena, então precisamos segurar aqui na barra de título e movimentar para poder fazer a instalação correta. Normalmente, o Ubuntu detecta o nosso teclado corretamente. A gente pode usar a área de teste aqui de teclado para verificar se está funcionando corretamente. Se não, clicar em detectar layout do teclado, ele vai solicitar que se pressione as teclas até e detectar o seu teclado. Clicando em continuar. Podemos escolher instalação normal. Se você desejar acelerar um pouco a instalação, desabilite baixar atualizações enquanto instala. Isso poupa tempo depois da instalação, mas gasta mais tempo durante. E para garantir o melhor funcionamento com drivers proprietários, placa de vídeos dedicadas, etc., eu costumo instalar os softwares de terceiros, mesmo sabendo que parte disso pode não ser open source. Arraste a janela para clicar em continuar. Agora nós temos o tipo de instalação. Apagar disco e reinstalar Ubuntu quer dizer realmente ter apenas o Ubuntu instalado no sistema. Não seria uma opção a se tomar cuidado caso estivéssemos tentando fazer um dual boot ou algo do gênero, mas como o nosso objetivo é justamente instalar uma VM dedicada para o Ubuntu, é a opção que vamos escolher, clicar em instalar agora. Ele pede a confirmação de que essas mudanças não poderão ser desfeitas. Continuar. Se você quiser se livrar desse problema da resolução pequena durante a instalação, é possível utilizar aquela opção de testar o Ubuntu e acertar a resolução e aí fazer a instalação. Certifique-se de que ele detectou corretamente a sua zona de fuso horário. E agora devemos inserir nosso nome, usuário e senha. Vou colocar o meu nome. Eu sempre sugiro utilizar o seu nome, primeiro nome em minúsculas, que é o padrão dos sistemas Linux e Unix, usar o nome de usuário em minúsculas, e como senha, utilizar Ubuntu. É uma senha fraca, mas é uma senha que você garantidamente não vai esquecer. Eu sempre dou esse conselho para os alunos em laboratório, né? E às vezes alguns esquecem. E clicamos em continuar. Ele iniciou a cópia dos arquivos, é um procedimento demorado. Eu estou usando pausas na gravação desse vídeo. Às vezes demora 10 minutos, às vezes demora 20 minutos. Um pouquinho de paciência. Enquanto a instalação ocorre, há alguns slides falando das vantagens do sistema, os tipos de programas que você irá encontrar, as possibilidades oferecidas. Vale a pena dar uma conferida se é um dos seus primeiros contatos com um sistema operacional Linux do tipo desktop. Resumidamente, o que você não irá encontrar é o Microsoft Office, e as melhores opções aí para trabalhar com pacote de escritório seriam o LibreOffice no Linux, mas todos os navegadores, as principais ferramentas de desenvolvimento
estão todas disponíveis para os sistemas Linux desktop. Acabada a apresentação de slides, ainda vai levar um pouco de tempo para a cópia dos arquivos e instalação. Você pode aproveitar para tomar um café. Além do café, você pode observar a cópia dos arquivos voltando na janela do gerenciador do VirtualBox, clicando com o botão direito na máquina que estamos configurando. Temos aqui Exibir no Explorer. Aqui podemos observar o preenchimento do nosso disco rígido virtual enquanto o sistema é instalado. Depois de um bom tempo, a nossa instalação já está caminhando para a parte final. Foram várias indicações de instalações, configurações e brevemente nós estaremos aptos a reiniciar o nosso sistema. Note que na barra de status do VirtualBox é possível observar a indicação do HD e do CD trabalhando, né, a leitura do DVD e a gravação aí, a leitura dos CDs. Essa barra de status ela nos dá informações bastante importantes e acesso a configurações pertinentes àquele item específico. Aqui no canto inferior direito tem justamente a indicação da tecla Ctrl direito, caso você não tenha substituído essa tecla, como uma opção de tecla de atalho para muitas funções que usaremos no VirtualBox. Clicando com o botão direito no ícone correspondente, temos algumas opções relacionadas ao item. Finalmente, instalação concluída e agora temos a solicitação para reiniciar o computador e podermos usufruir do nosso sistema. Não estranhe eventuais mensagens de erro que apareçam, normalmente são mensagens que podem ser ignoradas. Veja que há uma mensagem de remover a mídia de instalação, pressionar Enter. Verificamos aqui no status do DVD que essa mídia de instalação já foi removida, portanto podemos clicar na área da máquina virtual, da tela da máquina virtual e pressionar Enter. Agora estamos nossa máquina sendo reiniciada. Esse processo de inicialização também vai demorar um pouquinho e brevemente teremos a nossa tela de login no sistema. Aqui está um trecho da inicialização do nosso sistema e finalmente a tela de login, onde podemos clicar no nosso usuário e digitar a senha sugerida Ubuntu. O sistema carregou. Como ele não redimensionou automaticamente o monitor e ele ainda não disponibilizou o ajuste de resolução de tela aqui no menu Visualizar, vamos alterar a resolução pelo próprio Ubuntu. Menu no canto superior direito, Configurações. E agora podemos buscar nas configurações por resolução ou monitor. Monitores.
e alterar para uma proporção de tela mais adequada. Aqui há algumas configurações iniciais que você pode optar por fazê-las ou não. A princípio, eu mantenho as opções padrão. Há um convite para você visitar a loja de software e instalar diversas aplicações que talvez você já esteja habituado de outros sistemas operacionais e concluímos. No próximo vídeo, vamos ver uma familiarização com esse ambiente desktop e alguns procedimentos pós-instalação úteis para a nossa máquina virtual. Até lá, vida longa e próspera!